Olá, eu me chamo Sam e recentemente eu fiz uma enquete sobre relacionamentos, porque na astrologia a gente ia ter alguns abalos aí nas relações, e aí eu trouxe hoje para vocês as respostas, tá? E com alguns conselhos terapêuticos. A primeira pergunta da enquete era se na pandemia a sua relação com seu parceiro melhorou ou piorou. No Instagram, 63% disse que melhorou, 37% piorou. No Facebook, 80% falou que piorou. Então, temos aí públicos diferentes, né? E o que acontece? O que a pandemia trouxe que mexeu com a relação, né? O maior convívio. E também a questão da vulnerabilidade, dos medos, né? A gente fica mais em casa, convive mais, e com todo esse quadro mundial, a gente tem medos. Às vezes, algumas pessoas tiveram mais crises, né? O aumento da procura até pela terapia aumentou por causa dessas crises. Crise de ansiedade, crise de pânico, medo pelos seus familiares, medo por si mesmo, essa sensação de não estar no controle. Então, fica um pouco abalada a relação, porque a gente às vezes acaba descontando em quem está mais próximo, né? Para quem disse que melhorou, isso é um ótimo sinal, porque quanto mais você convive com quem você gosta, a tendência é sempre melhorar as relações. Então, é muito bacana que vocês conseguiram se sintonizar melhor, né? Nessa quadro da pandemia, a gente tá tendo que ter mais diálogo. Então, quem tá conseguindo dialogar mais, falar mais o que pensa, o que sente, tá tendo melhora na relação e uma maior compreensão também. Então, meu conselho para vocês é realmente alinhar essa comunicação, né? Eu vou também falar para vocês sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor. Existe ele no YouTube grátis para você ouvir, você e seu parceiro. Dá para fazer uma terapia de casal para a gente alinhar esse diálogo de vocês também e trazer, né, alguns tópicos para vocês conversarem. Existe também a possibilidade de vocês mesmos escreverem no papel quais são os pontos fortes e os pontos negativos da relação de vocês e conversarem sobre isso, né? De uma forma tranquila e aberta. Então, vai depender de cada tipo de relação. Tem relação que está nessa fase de abertura, que é uma relação saudável, né? Ter o diálogo dentro da relação é essencial. Você pode não ter sexo, mas o diálogo você tem que ter, porque vocês precisam se entender. E eu também fiz um outro tópico falando o que você mais gostaria que melhorasse na sua relação. Em primeiro lugar, ganhou o diálogo. Em segundo lugar, o sexo. Em terceiro, ajuda no dia a dia. E por último, carinho. Então, essas são as necessidades do público aqui, dos seguidores. E eu me incluo, eu também tenho um relacionamento e também passo por momentos em que eu preciso rever algumas coisas. Todo mundo passa por isso. Não existe relacionamento ou uma vida sem que você precisa fazer certos tipos de análise, né? E a terapia auxilia muito a você reconhecer esse tipo de necessidade, tá? Porque às vezes a gente quer uma coisa, acha que quer uma coisa, mas no fundo tem raízes que te mostram que a sua necessidade são outras. E nesse livro das cinco linguagens do amor, ele fala de cinco tipos de linguagens que você considera o amor. E nem sempre é o do outro. Então, o diálogo ele vai te auxiliar com isso também. E agora falando sobre essas cinco linguagens do amor, quais são elas? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, ato de serviço e toque físico. O que são essas linguagens? Nem sempre o seu tipo de linguagem é o tipo de linguagem de outra pessoa. Às vezes a outra pessoa tem necessidade de ter um tempo de qualidade, que é o quê? Você parar, você ouvir, você dialogar, você não ficar conversando com a outra pessoa, jogando ou mexendo no celular. Então é ter um tempo de qualidade. Isso faz com que a pessoa se sinta amada e completa dentro da relação.
Palavras de afirmação. Quando você começa a elogiar o seu parceiro, quando você começa a elogiar a sua parceira, porque ela sabe que ela fez algo bacana, mas aquilo para ela é uma forma de expressão de amor, de você demonstrar. Ela só se. Você pode fazer o que for. Se a forma que ela se sente amada é você afirmando as coisas para ela não vai se sentir amada se você der presente. Entende? E também tem a questão do presente. Tem pessoas que gostam, e não tô falando de presente de tipo, ai, todo mês eu dou uma joia, um celular, uma roupa cara. Não isso. Às vezes o presente é só um bombom, é só mostrar que você tá lembrando da pessoa. Enviar algo de surpresa, levar ela para jantar em algum lugar e levar uma flor para ela, comprar uma flor. São pequenos gestos que vão trazer essa sensação de amor para a pessoa, porque é assim que ela recebe o amor. Atos de serviço. Tem pessoas aqui, né? Foi um dos mais votados, que é ajuda no dia a dia. Para muitas pessoas, elas se sentem amadas quando o companheiro ou a companheira ajudam ela. Isso pode ser no ato de serviço dentro da casa. Um dia na semana é o seu dia de lavar louça para você contribuir com a sua esposa, para você contribuir com os serviços da casa, se a pessoa trabalha fora também, né? E se a pessoa, às vezes, quer uma ajuda, por exemplo, né? Se você ajudar a pessoa a pagar uma conta a mais, isso também é um ato de serviço. Então, é o dia, vamos supor, né? Aqui em casa a gente faz assim, a gente separa, cada um meio que tem certas funções. Eu, por causa da minha rotina, ele por causa da dele, a gente decidiu. Porém, tem alguns dias da semana, tipo, a função dele dentro da casa é sempre lavar a louça. Alguns dias da semana eu faço, lavo a louça para ele, ele chega e não precisa lavar. É você fazer um ato de serviço para essa pessoa, não te custa, não vai precisar fazer sempre, mas para essa pessoa é uma forma dela se sentir amada. Então fica a dica para vocês identificarem qual é a forma de amor, qual é a forma que vocês se sentem amados e o seu parceiro. Leiam esse livro, baixem aí o audiobook e identifiquem. E não é para julgar com olhar de julgamento para o tipo de amor, do tipo de carinho que seu parceiro prefere, que a sua parceira prefere. É realmente para você identificar e estreitar esse tipo, o diálogo dentro da relação, para que não tenha tanto distanciamento, tá?